visita à zona de Romeu, nas margens da Ribeira de Carvalhais. Vamos estudar algumas cadeias alimentares do ecossistema aquático. Agora vamos falar de um sistema muito particular que tem a ver com o sistema aquático, neste caso é um rio, não é? Os rios têm vida? Mas que vida é que vocês encontram aqui no rio? Mas estão há peixes nos rios? Algas, muito bem, portanto, já estamos a falar em alguinhas, não é? Algas tem um nome grande, o fitoplâncton, mas estamos a falar de plantas, não é? E mais, só há isto? Macroinvertebrados, não é? E depois, de facto, temos toda uma série de organismos que são, olhem, estes invertebrados todos que vamos procurar capturar hoje. Portanto, já percebemos que há, então, no meio aquático, como há também no meio terrestre, plantas, e são todos os consumidores, que são macroinvertebrados. Quem é que são? Olhem aqui para a atmosfera, estão a ver passar uma série de insetos. A maior parte destes insetos tem a fase inicial do seu ciclo de vida passada dentro d'água. Eles só vêm cá acima, à atmosfera, para se reproduzir. Depositam os ovinhos e rapidamente morrem, muitos deles chamamos nós efemerópteros, porque de facto têm então uma vida muito curta e desaparecem logo que se reproduzem, está bem? Portanto, já percebemos que estes ecossistemas têm uma grande diversidade, ok? Peixinhos, insetos, sanguessugas, camarões de água, está bem? E depois estão as plantinhas, não é? E agora vamos perguntar, bom, vocês já ouviram falar em cadeias alimentares, não já? Ok? Já viram muito bem. Então, imaginem o que é que seria a cadeia alimentar aqui neste rio. Tem água e a água tem nutrientes. Quem é que vai tirar os nutrientes da água? São algas e plantinhas, né? Vocês veem que cá dentro são os produtores primários, né? Ok? São as plantinhas, ok? E depois aparecem quem? Organismos que comem as plantinhas. Acham que os peixes comem logo diretamente? Há alguns que comem, mas nem todos comem diretamente essas plantinhas. Portanto, são estes insetos que nós vimos que comem as algas e depois aparecem os peixinhos a comer estas algas. Agora vocês olhem para aqui para dentro. Onde é que estão as plantas aqui? Uma? E achas que isto tudo, que um sistema destes, depende da produção primária, portanto, aquilo que existe aqui no meio, cá tem plantinhas, está bem? São algas e musgos e etc. que vão existindo cá, mas num sistema destes, é isto que alimenta. Portanto, vocês chegam, abrem o frigorífico e vão buscar a vossa energia toda. Os peixinhos é por aqui que... Acham que este sistema depende muito disto? Não. Portanto, onde é que está então? Reparem que se a produção primária é tão baixa no meio, não é? E reparem, o que é que limita as plantas crescerem no meio? Para termos seres fotossintéticos, o que é que precisamos? Luz. A luz chega aqui muito facilmente. Olhem o ensombramento que há. Estas árvores chamam-se a galeria ripícola. E quem são estas árvores? Reparem, temos aqui amieiros, não é? Temos aqui freixos e, perdi o outro, são aqui os mais azulados, são os salgueiros, está bem? Tipicamente estas árvores ensombram então estes rios pequeninos, não é? Portanto, vocês, não é a mesma coisa, esta água onde é que vai parar? O Douro, lá abaixo ao Porto, não é? Portanto, entra no mar, lá abaixo no Porto, não é? E então, reparem, sem luz, não é? Com muita corrente, muitas das algas, vocês quando veem uma barragem, portanto, vem ali o açude em Mirandela, do rio Tua, no verão, e uma barragem, que cor é a água, assim ao longe, vocês veem, que cor é que acham que tem aquela água? Esverdeada, não é? Significa que são as tais algas do plâncton, né, que são microscópicas, muito pequeninas e que lhe conferem essa cor toda. Mas aqui, estas algas, elas estão à superfície. Conseguem estar em águas muito paradas, conseguem viver muito à superfície. Aqui conseguimos ter essas algas a crescer? Não. Então, onde é que está a produção primária, se é a base da nossa cadeia alimentar? Não é? Onde é que está a produção? De facto, os seres autotróficos num rio destas características existem em muito pequena quantidade e não servem ou não chegam para manter todos os consumidores, toda a vida que há no meio aquático, não é? Se a energia não é produzida dentro, tem que vir de fora, não é? E então, de facto, estas folhinhas, não é, que vocês encontram aqui, que caem no rio, no outono, mas reparem, olhem ali, a quantidade, olha a acumulação de detritos lá acima no meio daqueles ramos. Reparem que a cheia, o rio, transporta uma série de quantidades. Estas folhas no outono desaparecem, são rapidamente consumidas. E como é que são consumidas? Nós já falamos de produtores primários, já falamos de
consumidores, mas estamos a esquecer de um tipo de organismos, que são aqueles que fecham o ciclo de compositores. E quem são esses compositores? Os micro-organismos, como assim? Os fungos, bactérias. Então são esses compositores, os fungos e fomicetas, as bactérias que vão transformando esta folhada e paulatinamente fica muito mais rica, muito mais molezinha, porque aqui há as nervuras, vocês agora é que não conseguimos ver, mas no outono muitas vezes vêm as folhinhas, ficam só as nervuras, significa que os insetos comem no parênquima, na parte mais macia, não é? E então é aqui que vem uma série de organismos, está bem? Que são os detritívoros, que são adaptados, que consomem estas folhinhas e a partir daqui, reparem, se nós tivermos um peixinho, já temos uma cadeia alimentar. Cá está a energia, entra no rio, ok? As bactérias vão rapidamente e os fungos atuar sobre as folhinhas, não é? Tornam o material mais facilmente consumível por parte dos organismos. Vêm os insetos e outros organismos, crustáceos, anelídeos, etc., macroinvertebrados, e depois são então os peixinhos que vão comendo estes, e os peixes depois podem haver um peixe, uma truta que come um outro peixe, depois pode vir uma lontra, que há aqui lontras, e come os peixinhos, e estamos a ver uma cadeia alimentar, não é? Isto é um sistema heterotrófico, ou seja, a energia vem de fora, ok? Mas nós temos sistemas que são autotróficos e que vocês podem encontrar em rios com mais poluição e rios onde é que cortam esta vegetação e param a água. Na Ribeira de Carvalhais é possível observar uma diversidade grande de macroinvertebrados, ou seja, organismos sem esqueleto interno, com dimensão superior a meio milímetro. São exemplos disso os insetos aquáticos, os anelídeos, os moluscos e os crustáceos. Com base nesta informação dos organismos que aqui habitam, eu consigo dizer se o rio tem boa qualidade ou má qualidade sem fazer análises físico-químicas. Porque há espécies que são bioindicadoras e que nos dizem, se estão presentes, que o rio tem que ter boa qualidade. Se não estiverem presentes, de facto o rio pode ter má qualidade. A produção primária é muito baixa, a produção secundária é elevada, mas dependente então da folhada e dos materiais que vêm das margens do rio, está bem? No ecossistema aquático e ribeirinho da Ribeira de Carvalhais é ainda possível encontrar diversas plantas e animais, como peixes, aves e anfíbios. É um escalo, é uma espécie autóctone, ameaçada, está bem? Ok? Não morre, forte. Para já não. Nós medimos o peixe, reparem, o peixe medimos o valor total, 12,5, e pesamos o peixinho. Não, mas também podíamos pôr tags para os seguir, está bem? E pesa 24,1 gramas. E agora a idade, como é que eu vi a idade deste peixinho? Nas camas. Muito bem, muito bem. Portanto, o que é que eu fazia? Vai contar as camas? Não, tiro uma escama ou duas. Isso não dói, ele já morreu. Não, ele já, olha, queres ver? Olha ele a mexer. E depois vejo esta escama na lupa ou no microscópio e procuro como os raios das árvores, quando vocês cortam o mar e veem a idade, exatamente aqui tem que ver, os peixes são animais poiquilotérmicos. O que é que isso significa?
Exatamente. Portanto, significa o quê? Que durante o inverno eles crescem menos, os anéis estão mais juntinhos, e no verão crescem mais, os anéis estão mais largos. Portanto, nós temos então informação por aí de quantos anos eles vão tendo, portanto, fazendo a leitura destas camas, está bem? E esta espécie, supostamente na bacia do sabor, portanto, com estas barbatanas alaranjadas, é o Macundóstroma arcasi, provavelmente uma espécie nova que vai ser diferenciada em termos genéticos. Aqui na bacia do Tua, parece que seja o Macundóstroma oligolepis, está bem? Mas, portanto, estes são peixes que não crescem mais do que isto e são endemismos ibéricos. O que é que isso quer dizer, uma espécie endémica? Só aqui Na Península Ibérica, está bem? Portanto, ok? Portanto, tem um valor em termos de conservação muito elevado e estas espécies estão listadas pela União Internacional de Conservação da Natureza. É uma espécie exótica, que significa o quê? Que não é daqui. Este é um lagostim americano e é invasora, cresce muito, portanto, e ocupam por completo estes ecossistemas e destroem o funcionamento dos ecossistemas, predam os peixes pequeninos e as posturas. Este é um macho, estão a ver as pinças, e é o lagostim sinal ao lagostim vermelho. Há dois lagostins aqui nos nossos rios, o lagostim sinal e o lagostim vermelho, e os machos têm as pinças maiores e normalmente têm aqui. Porquê é que ele só tem uma pinça? Porque tem, a outra está-lhe aqui a crescer, eles vão perdendo, e por exemplo com a pesca é muito normal, eles, a primeira, quando tem um peixe que os vai predar, eles para salvar a pele libertam a pinça e o peixe vai atrás da pinça. É uma estratégia que eles têm e eles têm a capacidade de reconstruir outra vez tanto estas pinças, está bem? Exatamente. No nosso rio temos então espécies autóctones, endemismos ibéricos, altamente vulneráveis e ameaçadas, coabitando com espécies exóticas, portanto, que podem levar à extinção destas espécies no ecossistema. Está bem? Portanto, a introdução de espécies exóticas, quando vocês têm um peixinho de aquário e têm muita pena que o peixe ou as plantas morram e vão pôr no rio, aquilo que vocês estão a fazer é um dano incrível às espécies autóctones do rio, porque muitas destas não têm predadores naturais e quando vêm para estes rios, como não têm predadores naturais, por exemplo, onde é que eles vivem? Na América, crescem porque não têm. Eles estão hoje em dia ao grande festim das lontras. Paradoxalmente, a lontra é uma espécie ameaçada, deixa-o quase comer peixe para comer lagostim, modifica os hábitos alimentares e, portanto, as nossas populações de lontras aqui que estavam muito ameaçadas, as lontras são mamíferos, como vocês sabem, com hábitos crepusculares, significa o quê? Que só se movimentam no lusco-fusco, manhã, ao amanhecer ou ao anoitecer, e então eles comem imensos lagostins, ok? Neste caso, uma exótica veio beneficiar a vida de uma espécie também muito ameaçada dos nossos rios.